projetando o jogo contra o Flamengo e Vasco é isso, cara. Não tem jogo, não tem jogo. Você só espera uma grande porrada do Flamengo. É rezar pra que vai. É que nem o torcedor do Botafogo que foi entrevistado na ESPN. Pô, não, tá jogando demais. Isso daí a gente fala isso desde o início do ano. Desde o início do ano a gente tá falando isso. Agora, outra coisa. Eu vou falar que nem o torcedor do Botafogo na ESPN. É torcer pra ser 1x0 e tá bom, tá ótimo. O torcedor do Botafogo é feliz da vida. Eu saí, o torcedor foi sincero. Quanto é que vai ser o jogo hoje? Pô, se for 1x0 só pros caras, tá bom. E isso porque o Botafogo tem um time que talvez possa ali, pô, fazer uma graça. O Vasco, cara. Torcedor vascaíno, se que for, é muito corajoso. É muito corajoso de verdade. Então, assim, a grande expectativa do vascaíno é essa. Como é que se pode ganhar esse jogo? Rezar a Jesus, muito. E uma estratégia bem definida. Puxa. Nação flamenguista, os vascaínos aí estão com medo do Flamengo, né? Tão com medo, tão desesperado. E para eles, se o jogo sair 1x0 para o Flamengo, já é um bom placar para os vascaínos, né? Eu sei que o torcedor vascaíno tá com medo, por quê? Porque os últimos jogos entre Flamengo e Vasco, o Flamengo tem passado o caminhão, tem passado o trator. E a expectativa para esse ano é de um grande jogo do Flamengo, né? Até porque o Flamengo vem em evolução, o Flamengo vem naquela mesma pancada que terminou o ano passado. É o time jogando muita bola. O elenco, mesmo mudando algumas peças, mantém o mesmo futebol, mantém o mesmo padrão. Isso aí deixa o torcedor flamenguista animado e deixa o torcedor vascaíno com medo, espantado, né? Porque vê um rolo compressor pela frente, né? Isso aí gera medo aos torcedores vascaínos, né? Vamos acompanhar o vídeo, já quero aqui deixar créditos ao vídeo, né? Vamos reagir aí. O link vai estar aqui na descrição. Pode no sofá. Vamos ver o que é que eles falam. No final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá, nação flamenguista. Tá tentando a contratação do Benjamin Garré, tá tentando o Valbuena de novo, o menino lá do Benfica, que eu esqueci o nome agora, o Belisca, foi isso que eu falei? Belisca, enfim, vai voltar sem ninguém, o angolano lá, o Lloyd, tomara que traga o Deb também, enfim, é isso, o Vasco ele tá tentando fazer uma coisa desesperada, porque o time é uma merda que você vê em campo, não tem como falar outra palavra, eu vou usar o que o português me dá, o Vasco é uma merda, entendeu? O Vasco não cria, o Vasco não tem nada, ele precisa trazer urgentemente reforços pra ver se o time consegue criar alguma coisa, que é um time que fica trocando bola pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, intensidade baixíssima, e só toma porrada, pô. O Vasco não conseguiu nada do Sampaio Correia, gente. A gente ficou aqui depois vendo o jogo, o segundo tempo a gente ficou vendo o jogo aqui, por curiosidade. Caralho, meu irmão, o Vasco não atacava o Sampaio Correia, irmão. E digo mais, o empate foi justo com o Sampaio. O resultado não foi justo, foi com o Sampaio Correia, porque o Sampaio Correia criou as melhores chances. Quem é o próximo adversário do Vasco? Pois é, você quer já projetar o jogo do Flamengo? Pra mim vai ser mais uma porrada histórica, a grande verdade é essa. O próximo jogo entre Flamengo e Vasco vai ser mais uma porrada histórica, entendeu? Você pode colocar o sub-20 do Flamengo que eles vão dar porrada nesse time medíocre do Vasco. Sabe por quê? O Vasco, vamos lá, vamos trabalhar aqui. Como é que o Vasco teria que ganhar esse jogo do Flamengo mesmo sendo muito inferior? Meu irmão, não dá pra ganhar dos caras você se abrindo. Então o que você tem que fazer? Primeiro, se desdobrar na marcação, você vai se desdobrar na marcação como? Você tendo Jair no meio de campo, Coutinho, se vai jogar, não sei se vai jogar, Paê, a mesma coisa, joga, mas não joga ao mesmo tempo, né? Verrete. Então você não tem time pra igualar, pelo menos na condição física. O que você teria que fazer? Primeiro, não ser frouxo. O time do Vasco é muito frouxo. Os caras não são pouco, são muito frouxos. A grande verdade é essa, são frouxos. E aí no jogo desse, meu irmão, não adianta. É picotar o jogo, é não ter jogo. O Flamengo não pode ter a bola. Você tem que ir picotando, vai ficar fazendo faltinha. 50 faltas na partida. Falta tática, ficar atrás e jogar por uma bola. A grande verdade é essa, tem que fazer o futebol medíocre. O jogo sem dente, cara. Bom, rapaziada que tá aqui no chat aqui, tô vendo, tem muito flamenguista aqui, tem uns botafoguenses. Já a gente vai falar de Flamengo e Botafogo, tá? Já. Tô deixando pro final, pra gente poder falar bem, porque tem muita coisa pra falar. Já a gente vai falar de Flamengo e Botafogo. Mas projetando o jogo contra o Flamengo e Vasco é isso, cara. Não tem jogo, não tem jogo. Você só espera uma grande porrada do Flamengo. É rezar pra que vai. É que nem o torcedor do Botafogo que foi entrevistado na ESPN. Pô, não, tá jogando demais. Isso daí a gente fala isso desde o início do ano. Desde o início do ano a gente tá falando isso. Agora, outra coisa. Eu vou falar que nem o torcedor do Botafogo na ESPN. É torcer pra ser 1x0 e tá ótimo. O torcedor do Botafogo é feliz da vida. Eu saí, o torcedor foi sincero. Quanto é que vai ser o jogo hoje? Pô, se for 1x0 só pros caras, tá bom. E isso porque o Botafogo tem um time que talvez possa ali, pô, fazer uma graça. O Vasco, cara. Torcedor vascaíno, se que for, é muito corajoso. É muito corajoso de verdade. Então, assim, a grande expectativa do Vascaíno é essa. Como é que se pode ganhar esse jogo? Rezar a Jesus, muito. E uma estratégia bem definida.
puxa 2 moleques da base, tem que colocar velocidade pra tentar agredir as costas dos laterais do Flamengo, os zagueiros. E, meu irmão, joga atrás, falta tática o tempo todo, tenta deixar o jogo truncado, não ter jogo, se defender bem pra tentar ganhar o jogo, gente. Não é demérito. Você não tem time pra enfrentar os caras hoje. Manchester City, essa porra, mano? É, Vasco hoje, infelizmente, sim. Caralho, rapaz, que é isso? Bota a zagueira e tira, mata, pelo amor de Deus, Jesus Cristo. Sim. Que isso, sim, Flamengo não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer. Rapaz. Já foi tempo que o Vasco e Flamengo foi muito competitivo, mesmo com times diferentes. Mesmo com times um pouco mais superior com o outro. Não adianta. Foi o que eu falei. E tudo isso por quê? Porque o Vasco, a grande verdade, o Vasco tem medo. Eu já falei isso uma vez no programa, o Vasco tem medo de ganhar do Flamengo. O Vasco joga pra não perder. Enquanto tiver esse pensamento, vai perder todas. Coragem, Carilho. O meio campo do Flamengo não marca muito. Bota Coutinho pra ele já aí. Claro. Fica tranquilo. Vai lá, rapaz. Vai lá eles. Toque de bola. Vai lá eles. Vai dar certo, irmão. Posso fazer uma pergunta? Até 2. Você falou que o Flamengo tá jogando muito. Me diz nos últimos 2 jogos esse futebol maravilhoso do Flamengo. Tá calor absurdo, tanto que eles botaram no horário que é mais absurdo ainda, que é 9h45, num sábado. Você falou que o Vascaíno que é maluco de ir. Qualquer um que vá para esse clássico é maluco, que a cidade é extremamente perigosa, e um clássico extremamente perigoso, né? Que todo ano tem morte, botam pra voltar à meia-noite. Mas, cara, assim, o Flamengo vai jogar com um time. O Flamengo ainda tá se encontrando como time, de fato. O Felipe Luiz. Não existe mais isso no futebol, de 11 titulares. O Luiz já deixou isso claro. Ele vai testar até porque tem um elenco danado, um elenco muito bom. Ele vai testar novas formações e com isso, o que tá acontecendo? O Flamengo tá começando a ganhar sinergia. Quando você começa a ganhar sinergia, não quer dizer que você tá jogando essa maravilha toda, não. Eu não espero essa porrada toda que tá os dois lados cantando. Um tá cantando que vai ser mais do que 6-1, outro tá cantando que, ai meu Deus, vou perder minha goleada de 7-0. Eu não acho isso, porque tá muito calor. É início de temporada, a gente falou do Neymar, mas a parte física conta muito. O Flamengo ontem poderia ter empatado o jogo, tá? O Flamengo não jogou bem ontem. O Flamengo não jogou bem contra o Fluminense. O Flamengo não jogou bem contra o Fluminense. O Flamengo não jogou bem contra o Botafogo no Carioca. Eu acho que este sábado o Flamengo também não jogará tão bem assim como vai jogar lá para agosto, setembro, outubro. Porque é isso, o Flamengo está criando uma sinergia. É um time ainda em formação. Claro, o Flamengo, como o Corinthians, por exemplo, já tem resquícios do ano passado, coisa que o Palmeiras não tem, né? Eles mantiveram seus treinadores, mantiveram o corpo do elenco. Mas Flamengo e Corinthians saíram na frente nisso. Só que o Flamengo ainda está buscando novas soluções. Por exemplo, a Arrascaeta não foi titular sábado, já foi hoje. Ontem, o De La Cruz a mesma coisa. Time, né? Isso, o Flamengo vai testar novas formações, novas táticas e não vai ser uma goleada. Eu acredito que não vai ser uma goleada por causa disso. Posso estar muito enganado, mas pra mim, longe disso, pelo contrário. Eu já te falei, o Flamengo tem, eu vou passar a palavra pro Farias já pra ele poder projetar esse clássico, mas o Flamengo tem intensidade, o Vasco não tem. O Flamengo tem, eu não vou nem entrar no mérito de qualidade técnica, tá? O Flamengo tem muito mais jogada, muito mais recursos dos jogadores se conhecendo, e triangulações, infiltrações. O Vasco, além da baixa intensidade, tem uma porrada de jogador que não consegue acompanhar. Não consegue acompanhar o cara que tá marcando. Então, assim, cara, não tem como esperar uma coisa diferente. Mas, meu irmão, eu juro você, 3-0, fácil. Porque não tem time, não tem jogo. A não ser que o Vasco surpreenda. Que jogue o jogo da vida, que jogue extremamente organizado, coisa que não mostrou até agora esse ano, e que consiga ali botar... E aí, pra mim, não tem como, cara. Tem que colocar um cara de velocidade. Necessita de um cara de velocidade pra tentar agredir o Flamengo. Porque não tem como agredir o Flamengo com Paulinho, Jair, Coutinho e Tietê, pô. Não tem como. Tá, quanto foi o último jogo? O jogo de quê? Flamengo e Vasco. Quanto foi? O Vasco tinha o Emerson Rodrigues. O Flamengo jogou muito melhor que o Vasco. Sim, mesmo com o Tite, o Flamengo jogou muito melhor que o Vasco. O acaso. Porque é futebol, cara. O acaso. Assim, é clássico, gente. Isso é outra questão. Só acaso. Futebol é clássico. O time do Vasco toma um gol de Morona, pô. Pô, dos 3 clássicos ano passado, o Flamengo só ganhou 1, que foi os 6. Dos 3, o Flamengo só ganhou 1. É isso, gente. É clássico, é diferente. Teve o 4x4 também, no auge do Flamengo Jorge Jesus. Não dá pra você achar que vai entrar no clássico e, caralho, vou meter a porrada. Não é assim. Eles precisam de uma resposta, né? Não é assim? Eles precisam dar uma resposta. Não sei o que o Farias pensa. Por que você projeta pra esse jogo aí, Farias? Tá muito calado? Goleada. Tá muito calado? O que o Farias pensa? Goleada, 8-0. Baile. Acho que uns 12, não, cara. Cara, vai depender muito do que o Carille colocar em campo. O Carille ainda não foi
colocado à prova, acho que vai ser o maior desafio do Carille, né? Como treinador do Vasco. Em São Paulo, quando ele treinava o Corinthians, ele costumava se dar bem nos clássicos, cara. Por quê? Justamente por isso. Mas ele tinha um time. Mas ele montava a retranca dele, ele colocava os jogadores atrás, ele colocava um time muito voluntarioso sempre. Sim. A única maneira do Vasco tem de competir com o Flamengo é isso aí, no suor. Perfeito. Se igualar no suor, irmão, aí é contar com noites pouco inspiradas, por exemplo. A partida de ontem contra o Botafogo, o Flamengo teve o Arrascaeta muito abaixo, o Flamengo teve o De La Cruz muito abaixo. O Gerson entrou meio alheio na partida. Começou a partida com Cebolinha e com Luiz Araújo, que pouco fizeram. Então, são grandes jogadores com altíssima qualidade técnica e não estavam em noite inspirada. Mantendo-se isso contra o Vasco, eles muito abaixo. Se o Vasco igualar no suor, na vontade, o Vasco tem que se doar ao máximo, não tem jeito. Quando você é muito inferior tecnicamente, como o Vasco é, o Vasco vai ter que se doar. E vai brigar por uma bola, espetar uma bola, vai ter que colocar a gente de velocidade. Não vai adiantar jogar com Tietê, com Coutinho, com Payet, com Jair. Não vai adiantar, não vai adiantar. O Vasco não tem possibilidade nenhuma de dominar o Flamengo. O Vasco não tem possibilidade nenhuma, como a gente comentava aqui nos outros programas, que o Vasco, contra times menores, escalar esse time mais técnico e mais lento, com menos intensidade, poderia dar certo, porque é um time que ia reter um pouco mais a bola e com adversários mais fracos isso daria certo. Com o Flamengo, o Vasco não vai comandar jogo nunca. Aliás, não só o Vasco. É difícil o Flamengo não ser dono de uma partida de posse de bola, de iniciativa. É difícil a equipe adversária se sobrepor ao Flamengo. Não só pela qualidade técnica, sim por característica. A característica do time do Flamengo já é uma característica de domínio de jogo. Muitas vezes o Flamengo já passou por diversos treinadores que tinha essa posse de bola estéreo. O Flamengo tocava a bola pro lado, rodava, arame liso, não atacava, mas sempre com o controle da partida, porque isso é característica já do clube. Então, quando você tem jogadores como o Flamengo tem, de jogar diversas maneiras diferentes, pode jogar com ponta, pode jogar com dupla de ataque, que é a que vem mais funcionando. Até um início interessante de ano do Plata, que oscilou muito ano passado, apesar do gol do título da Copa do Brasil lá contra o Atlético, um golaço. Apesar desse gol, ele oscilou muito ano passado, ele começou bem esse ano, fez dupla com o Bruno Henrique, fez dupla com o Michael já e foi sempre bem. Ontem foi preservado, é provável que volte ao time contra o Vasco. Então é mais um jogador rápido, é mais um jogador arisco ali que pode ser que prejudique essa marcação do Vasco. Então, mas o Carille costuma montar bons times nesse tipo de situação adversa. Eu não sei a que ponto tá o elenco do Vasco na mão dele. O Vasco vem sofrendo muito, não só por questão tática, questão de organização, por questão individual mesmo. Os jogadores têm falhado seguidamente. O próprio João Vitor tem feito pênalti bobo, tem feito gol contra. E o João Vitor, pra sair, inclusive. E o João Vitor, a gente sabe que não é esse jogador horroroso que vem demonstrando ser. Não é. O João Vitor é um bom jogador e tá num momento muito ruim. Perdeu a cabeça discutindo com o torcedor. Irmão, não tem possibilidade nenhuma de você discutir com o torcedor jogando o futebol que você tá jogando. Você não é o Romário. Não tem como, não tem como. Você não vai chegar num jogo seguinte, meter 3 gols e falar, porra, me respeita que eu tô... Não. Você é o João Vitor. Você tá começando... Apesar de você já ter dado uma rodada, você tá começando a sua carreira ainda. Você ainda é jovem. Você não pode virar pro torcedor do Vasco e esbravejar. Isso aí nunca deu certo, irmão, com ninguém. Nenhum jogador que virou e esbravejou com a torcida depois se deu bem. A torcida passou a amá-lo porque ele teve personalidade. Não, você não tem personalidade, irmão. Isso aí é falta de cabeça, falta mental, é uma atitude completamente destemperada, porque a torcida do Vasco tá cobrando o básico, irmão. Tá cobrando o básico. O time do Vasco não tá apresentando o básico. O time do Vasco não tem jogado nada. O time do Vasco tem entregado partidas fáceis. O próprio João Vitor tem feito partidas ridículas. E você ter ali um torcedor, você tem que olhar e agradecer por ter um torcedor no estádio pra te xingar. Essa é a realidade. Porque o futebol que o Vasco joga hoje, o que o time do Vasco tá apresentando, isso aí, cara, nem torcida tinha que ir pro estádio. A torcida não tinha nem que ir pro estádio. Então só de você ter alguém ali pra te xingar, você tinha que agradecer, irmão, porque partidas pífias que o Vasco vem fazendo seguidamente, e agora vai ter um clássico gigante contra o Flamengo. Aí se vocês repetirem a atuação, vocês esperam que a torcida flores? Vão aplaudir? A torcida do Vasco não tem sido uma torcida que tá faltando com a consciência, que cobra vitória contra o Flamengo, que quando perde pro Flamengo acha que é fim do mundo. Não, a torcida do Vasco inclusive tá sendo bem consciente, sabe que entrar num clássico contra o Flamengo nos tempos de hoje
um tempo bem longo, inclusive, entrar no clássico contra o Flamengo, perder pro Flamengo se tornou normal, porque o Flamengo tem um time muito superior. Não só em relação ao Vasco. Então perder pro Flamengo tem se tornado normal. E a torcida sabe disso. Apesar de cobrar resultado, cobrar a vitória, um jogo disputado, por 2 exemplos. Se tiver um jogão sábado, disputado e tal, por 2-1 Flamengo, você não vai, a torcida do Vasco não vai xingar ninguém. Não vai ter protesto, nada, irmão. O Vasco vai dar o seu melhor e venceu quem tem mais qualidade. É simples. Não tem ninguém cobrando o absurdo de vocês pra você virar e querer discutir com o torcedor como se tivesse alguém te cobrando algo além do que você possa oferecer. Que já não é muito, né? Eu posso dar um exemplo, desculpa, Pedro. Eu só vou dar uma base e já vou te dar a palavra. Tem 2 camisas aqui, pra mim, representam hoje o exato momento de Flamengo e Vasco. É Everton e Liverpool. Qual é? É Everton e Liverpool. O Everton era um grande time da cidade que fez muita frente ao Liverpool, mas que com o tempo o Everton foi perdendo o poder financeiro, foi perdendo a história do clube, né, no sentido de característica do clube, e o Liverpool só foi crescendo, e hoje eu vejo uma grande diferença. Você vê que é muito difícil o Everton ganhar do Liverpool. O Flamengo, o Vasco hoje, o Flamengo, infelizmente, existem essa diferença. Até o Vasco acertar a casa, e aí eu não sei se é com venda, eu não sei se é com associativo, eu não sei como é que o Vasco vai fazer isso. Mas o dia em que o Vasco se tornar competitivo de novo, talvez volte a fazer frente ao Flamengo e faça grandes jogos e honre o que foi boa parte da história Vasco e Flamengo. Hoje, infelizmente pro Vascaíno, infelizmente pro Rubro-Negro, o clássico a gente pode falar que é um grande Liverpool e Everton. Que é muito difícil o Everton ganhar do Liverpool. Hoje é muito difícil o Vasco ganhar do Flamengo. E não é nenhum demérito, gente. Quanto foi Everton e Liverpool ontem? 2-2. Ah, tá, obrigado. Tô voltando aqui. Tá bom, mas é que eu tô falando. Não. Vou entrar em outro. Não, desculpa. Vou entrar em outra parada do Farias. Ele falou que o Carille, ele consegue ir bem nos clássicos. Sim, conseguiu muito bem com o Santos, por quê? Tinha um time, tinha uma estrutura. O Vasco não tem ponta, porra. Como é que você vai jogar numa retranca você não tem ponta? Desculpa, tava me excedendo aqui. Eu tava rindo do que o Farias tava falando, não do que o Farias tava falando. Nação flamenguista, os vascaínos estão preocupados, né? Pessoal, e estão preocupados com razão, né? Porque, primeiro, ele não vê evolução na equipe do Vasco, né? E segundo, que eles vê o Flamengo jogando muita bola, né? Claro, o Flamengo não foi aquele time que a gente espera, né? Para 2025. Nem jogou bem contra... Acho que do time titular aqui, eu acho que jogou, se eu não me engano, foi 4 jogos, né? Foi 2 clássicos, o jogo da Supercopa e um jogo antes da Supercopa, né? Então, foi 4 jogos, o time principal jogou do Flamengo. Contra o jogo antes, né? Inclusive, eu acho que foi contra o Madureira. Um jogo razoável. Contra o Botafogo da Supercopa, muito bem, né? Aí depois teve o clássico Fluminense, mal. O Flamengo foi mal naquele jogo, temos que ser realistas. Contra o Botafogo, foi razoável, né? Não é aquilo que a gente espera, né? Mas, mesmo razoável e mesmo jogando mal futebol contra o Fluminense, a gente viu que quem dominou os 2 jogos foi o Flamengo. Dominou contra o Fluminense e dominou contra o Botafogo, né? Então, isso aí gera o quê? Gera desconfiança pela parte da torcida rival e também medo. Sim, medo sim, né? Medo de pegar um time desse aí do Flamengo. Primeiro, mesmo o Flamengo indo mal, o Flamengo é competitivo. Mesmo o Flamengo indo razoavelmente bem, o Flamengo pode ganhar. E se o Flamengo for bem, for aquilo que a gente espera, o Flamengo massacra. O Flamengo passa o trator. Isso aí não é o flamenguista que está dizendo, é o torcedor vascaíno sabe disso. O torcedor vascaíno, botafoguense, o Fluminense, tricolor, né? Todos já sabem disso, né? Que o Flamengo hoje é uma potência no futebol brasileiro, né? Mesmo jogando mal, mesmo jogando bem, quando joga bem, melhor ainda. Por quê? O time do Flamengo pode jogar mal, mas tem padrão de jogo. Você não vê um time desorganizado. Você não vê um time faltando garra, faltando espírito de ganhar. E outra coisa, os jogadores que entram em campo, a gente vê e percebe, né? São jogadores qualificados, pessoal. Por exemplo, vai entrar em campo o ataque. Bruno Henrique, Michael e Gonzalo Plata. É um ataque ruim? Não. Mas pode ir mal, né? Faz parte do futebol. Então, sai esse trio, aí entra Everton Cebolinha, Luiz Araújo. Eu não vou botar nem Pedro, vou botar Juninho. É ruim? Não. Então, pessoal, é dessas aí que o torcedor tem que entender, né?
Sei que às vezes o torcedor do Flamengo ainda fica cobrando reforço, né? E precisa de elenco, que as competições vão começar, as principais competições precisam de elenco, ok. Mas eu acho que o Flamengo já tem um elenco muito qualificado, né? Um elenco que a gente sabe que pode ganhar as principais competições, né? Então, o que resta é Felipe Luiz colocar em prática daquilo que ele tem de ideia de futebol. A gente sabe como é que ele já trabalha com o elenco, né? Eu acho que a vantagem do Flamengo também, que todos os jogadores do Flamengo já trabalhou um pouco com o Jorge Jesus, então fica mais fácil de Felipe Luiz implantar aquilo que ele quer. E o que resta para os rivais aí, torcer por uma bola, torcer para o Flamengo jogar mal e tentar vencer os jogos, né? Porque hoje o Flamengo tem um grande elenco, né? Um grande elenco, tem um grande treinador. E a tendência é ganhar do Vasco, né? Isso que a gente espera. Meu placar é 3-0, né? Claro, a gente sempre que não quer dizer que vai ser 3-0, não quer dizer que vai ser um massacre. O importante é a vitória. Mas eu acho que o mais importante, o jogo pode sair 0-0. O mais importante é o desempenho da equipe dentro de campo, né? Se tiver desempenho, então é sinal que as coisas estão seguindo bem, né? Então, a gente espera um bom desempenho, um time atacando muito, dominando o Vasco, não dando oportunidades ao time adversário. Geralmente, quando você ataca muito, né, dá algumas oportunidades, mas o Flamengo não tem dado, né? A defesa sempre bem postada, isso aí é outra virtude de Felipe Luiz. Então, pessoal, é esperar um bom jogo, uma boa vitória e sair para comemorar, né? Deixa aqui a sua opinião também, deixa o seu placar, para mim vai ser 3-0 melhor. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.